Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. E este é o meu canal, é o canal Família, e eu convido você para assistir este vídeo até o final. Deixa o seu like abençoado aí para nos ajudar. E se for possível, se você desejar se inscrever, eu convido você para se inscrever neste canal para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos estudando o segundo trimestre do ano letivo 2026 e nós estamos com a nossa Betel Dominical, pois nós pertencemos ao Ministério de Madureira, glória a Deus. E aqui, pela Betel Dominical, traz-nos o título Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando o propósito. Glória a Deus. Eu congrego no campo de Ribeirão Preto, cujo pastor-presidente é o pastor Vanderlei, e na congregação onde eu congrego, nós temos o nosso pastor, que é o pastor Jefferson, que está na direção da obra aqui no bairro do Jardim Ara. E nós estamos hoje com a lição número 4, que a lição número 4 nos traz o seguinte tema: o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Muito bem. O nosso texto áureo da nossa lição estava com ele Tobias, o amonita, e diz: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias, capítulo 4, versículo 3. A nossa verdade aplicada, que em outras versões é verdade prática, diz assim: diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. Temos 3 objetivos importantes da nossa lição, e esse objetivo diz: reconhecer que as palavras podem ferir outro. O segundo objetivo é saber lidar com as injúrias. E o terceiro objetivo é ressaltar que os servos de Deus vencem com trabalho e fé. Muito bem. Nós temos aqui um texto de referência que também eu não vou ler, mas vou deixar para você, queridos irmãos e irmãs, ler nos seus momentos de leitura devocionais. Mas se encontra em Neemias capítulo 4, versículo 1, versículo 2, versículo 4 e versículo 5. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Temos aqui o esboço da nossa lição, que o esboço da nossa lição começa com introdução. Depois vem o tópico 1, que é morte e vida estão no poder da língua. Depois vem o tópico 2, superando os ataques verbais. Depois vem aqui o tópico 3, Neemias foi caluniado por seus opositores. E por último vem a conclusão, que é a finalização. E eu costumo sempre deixar uma pré-aula somente do tópico 1 e da introdução, né? E não faço grandes comentários sobre a introdução, pois a introdução ela é um ato de introduzir. A introdução ela é uma preparação que nós, ao lermos a introdução, nós nos preparamos
para entrar em todos os tópicos da nossa lição. Muito bem. Então, observamos aqui que a introdução diz assim: os judeus se uniram e trabalharam com Ânfico para restaurar os muros de Jerusalém. Todos os judeus se uniram, né? Não mediram os esforços, mas se uniram para junto reedificar ou reconstruir os muros de Jerusalém. Mas quando os inimigos souberam disso, ficaram indignados e passaram-se a zombar do povo judeu. E nesta lição nós veremos que saber lidar com ataques verbais que tentam nos destruir é uma habilidade que devemos desenvolver para não pecar com palavra nem investir no que não nos edificam, né? Muito bem. E aqui nós observamos que lemos a introdução, e agora vamos falar sobre o tópico 1, e o tópico 1 nos traz o tema: morte e vida estão no poder da língua, em que muitas vezes nós não entendemos por que morte e vida está no poder da língua. É porque na palavra que sai da nossa boca, produzida pela nossa língua, é uma palavra que sobre esta palavra ela traz um impacto, que nesse impacto ela pode curar e nesse impacto pode ferir. Nesse impacto pode vivificar e nesse impacto da nossa palavra também pode matar, né? Porque é o poder da língua. E a Bíblia, ela nos diz em Provérbios capítulo 18 e versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então isso aqui não foi simplesmente uma palavra que o comentarista ele raciocinou, né, e adquiriu esta palavra para falar. Ele falou uma palavra bíblica, é um versículo bíblico, né? E nós observamos aqui que no Novo Testamento nós vemos que na dispensação da graça não é diferente. Observamos que Tiago afirma que da boca que procede bênção, da mesma boca também procede maldição, né? Então, da mesma boca que procede bênção, ela procede maldição. Da boca que procede cura, ela também procede feridas. Então, isso aí é bíblico. O comentarista tinha razão de fazer esse comentário. Amém? Muito bem. E aqui observamos aqui, no tópico 1, que as palavras revelam o que nós temos no coração. Pois Jesus, ele nos advertiu, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. As palavras que saem da nossa boca é porque está no nosso coração. Jesus nos exortou, né, fortemente os fariseus pela sua incredulidade e blasfêmia, deixando claro que aquele era o estado do coração deles, aquilo que eles falavam, as suas ações, era o estado do coração deles. Então observamos aqui que, porque o nosso coração, ele é a fonte de todas as ações, é o nosso coração, né? Então, a fala que falamos pela nossa boca é uma expressão direta do nosso coração.
Então, por isso que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, observamos aqui que Jesus, repetindo as palavras aqui, a João Batista, ele chamou o povo de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E Jesus também chamou os fariseus de raças de víbora. Raças de víbora. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Se o coração está cheio de maldade, como que eles vão dizer boas coisas? Ali em Mateus capítulo 12 e versículo 34. O coração deles estava cheio de difamação, cheio de calúnia, cheio de murmuração, cheio de injúria sobre o próximo. Sanbalate, Tobi e Gesem estava insatisfeito antes mesmo da chegada de Neemias, né? Fato que muitos lhe desagradou. Neemias 2, versículo 10. Então, quando a obra dos muros começou, eles ficaram furiosos e passaram a caluniar, passaram a difamar, né, Neemias, passaram até caluniar Neemias, dizendo que ele queria ficar contra o rei. Muito bem. Então, Jesus, ele expôs a raiz do problema, dizendo: a boca revela o coração. E aqui nós encerra o ponto 1 do tópico 1 da nossa lição e passamos para o ponto 2 do tópico 1 da nossa lição, que diz: as palavras podem matar ou também ressuscitar sonhos. O sonho de Neemias era reconstruir a cidade de Jerusalém, era reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E nós observamos que por que essa palavra, que as palavras podem matar ou ressuscitar sonho, é porque a palavra, ela é como uma semente, que ela é semeada na terra. Ao passar os dias, ela germina, né? Ela brota, ela nasce, e ela então, ela faz com que o sonho de um agricultor seja realizado. E nós observamos que a palavra, ela é como uma semente semeada na terra, e esta palavra, ela pode gerar vida ou gerar morte na terra a que a ouvir, quer dizer, no coração dos ouvintes. A nossa palavra, ela pode gerar vida ou ela pode gerar morte no coração de quem está nos ouvindo. Por isso, as nossas palavras precisam ser temperadas com sal, conforme eu aprendi no culto de ensino com o nosso pastor presidente, né? Tem que ser temperada com sal, conforme eu aprendi e conforme está escrito na palavra de Deus. Observamos aqui que depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, os espias apresentaram um relatório muito pessimista aos filhos de Israel, dizendo que seria impossível conquistar aquela terra e por isso deveria voltar para o Egito. Os espias a qual Moisés enviou para espiar a terra prometida, voltaram com palavras, a qual essas palavras começou até mesmo criar um desânimo no coração do povo, para que o povo não avançasse
com a jornada até a terra prometida. Eles vieram com um resultado pessimista, né? Mas nós observamos que entre aqueles 10 espias, tinha 2 espias que tinham temor de Deus, que é Josué e Calebe, né? Josué Calebe, entretanto, disse que com aquela palavra os espias derreteram o coração do povo. Essa é uma expressão muito dura que mostra quanto aquelas palavras foram negativas e desanimadoras, além de matar o sonho dos israelitas. O que os israelitas sonhavam era entrar na terra prometida. Mas os espias trouxeram um resultado pessimista, mas Calebe conseguiu inverter a situação. Diz que jamais façamos o coração de outras pessoas derreter, nem sejamos capazes de matar os seus sonhos. Porquanto observamos que de toda aquela multidão que saiu do Egito, somente Josué e Calebe pôde entrar na terra prometida. Os demais foram desfeitos no deserto. Irmãos, vamos vigiar naquilo que falamos. Vamos ter cuidado nas nossas palavras para não matar o sonho de outras pessoas. Amém? E aqui nós encerramos vamos encerrar aqui o ponto 2 do tópico 1 e passar para o ponto 3 do tópico 1. Eu estou dando uma resumida, entendeu? Bom, aqui no ponto 3 diz que as palavras de Neemias animaram o povo. Você vai encontrar aqui que de forma alguma Neemias falou que teve visões de Deus. Neemias não entregou para o povo uma palavra profética, de forma alguma. Mas as palavras de Neemias reanimou, né? Fez com que o povo se animasse para reconstruir a cidade. E nós observamos aqui por que as palavras de Neemias animou o povo. Porque foi palavra de transferência. Através da palavra de Neemias, transferiu, né, o medo do povo, que o povo estava tendo com aquela ruína. O medo foi transferido em confiança em Deus. Através da palavra de Neemias, Neemias transferiu ao povo uma confiança, né, de que Deus poderia estar naquele negócio. Observa aqui que Neemias não proferiu, nem falou nenhuma visão, não contou sonho, nem também falou palavras proféticas aos judeus de Jerusalém. Observe que ele disse: eu sonhei que eu estava construindo, eu sonhei que Deus me deu uma profecia que nós vamos construir. Não, através da palavra de Neemias bem colocada, houve essa transferência de medo para confiança, e o povo animou em construir os muros de Jerusalém. Na verdade, não há, né, nenhuma passagem no livro de Neemias que relata quem em algum momento Deus falou com ele. Não tem. Você pode ler o livro de Neemias inteiro, você não vai encontrar. Porém, desde o início de sua missão, todas as palavras de Neemias foram palavras de ânimo, palavra de fé, palavra de total confiança, em que essa confiança que Neemias tinha, ele transferiu para o povo. Então nós, como preletores, como pregadores, como os anunciadores, como semeadores da boas novas, é necessário que nós transferimos ao povo a mesma confiança que nós temos em Deus através da nossa palavra. E isso eu estou falando não é só de pastor, de evangelista, de presbítero, eu estou falando da igreja de uma forma geral.
Veja bem, aqui temos duas importantes lições. A primeira é que devemos abrir nossos lábios para louvar e bendizer a Deus e abençoar, motivar as pessoas, né, à nossa volta. E esse é a nossa missão: abençoar o povo, louvar a Deus, adorar a Deus e trazer o povo de volta. A segunda, igualmente importante, é que devemos evitar conversa que envolva calúnia, intriga e difamação, porque atitude assim não condiz com a nossa nova vida em Cristo Jesus, porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversação corrompem os bons costumes. Não é? Então Jesus nos ordenou falar bem de quem fala mal de nós e orar por quem nos calunia, em Lucas capítulo 6, versículo 28. E aqui, mediante estas palavras de Jesus, eu quero encerrar aqui esse tópico, esse ponto 3 é do tópico 1, e dizendo para você, eu ensinei que Jesus nos ordenou falar bem de quem fala mal de nós e orar por quem nos calunia. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você se inscrever nesse canal, não esquece de acionar o sininho das notificações. Sendo assim, você vai receber todas as nossas notificações. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.